Agora a gente vai continuar falando de saúde, mas desta vez da saúde bucal. Para isso eu vou direto ao vivo conversar com a Tâmara Oliveira. Tâmara, escovar o dente todo mundo aprende quando é bem pequenininho, agora parece que não é tão simples assim quanto parece, né? Boa tarde. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. É isso mesmo, precisa de alguns cuidados, né? Atenção. E o primeiro deles é ter uma boa escova. Aqui comigo o Dr. Esdras Guimarães, ele que é dentista. Como deve ser essa escova? Boa tarde. Boa tarde, Tâmara. Boa tarde a todos. Na verdade, nós devemos ter uma escova de um fabricante, um bom fabricante. Deve ser uma escova com uma boa empunhadura, que a gente consiga fazer uma certa força e ela tenha uma certa resistência. Que ela também tenha cerdas planas, que ela tenha cerdas macias e que tenha uma cabeça fina e que consiga chegar até o último dente com uma certa facilidade. Porque não adianta a gente ter uma escova boa, que tenha uma durabilidade, mas que ela não escove os dentes, principalmente os últimos dentes. Por falar em durabilidade, em quanto tempo a pessoa deve mudar a escova de dente? Na verdade, isso vai variar para cada paciente ou para cada pessoa. Mas um tempo usual que a gente determina em torno de 3 meses. Mas para alguns pacientes que, por exemplo, que usa aparelho, que tem aparelho, geralmente precisa trocar essa escova com a maior frequência, de mês em mês, de 2 em 2 meses. E, geralmente vai olhar para a escova, se as cerdas não estiverem adequadas, se elas não estiverem íntegras, deve ser removida, deve ser trocadas essa escova, sim. Vamos mostrar como deve ser feita essa escovação aqui? Então aqui eu trouxe um modelo, né, para poder simplificar a escovação. Na verdade, toda a escovação que ela é realizada em casa é com o objetivo de remover os resíduos que estão nos dentes. E é exatamente isso aqui que a gente vai demonstrar. O único cuidado é para não fazer muita força, né, para não lesar a área da gengiva, mas basicamente a gente vai ter esse princípio, remover a sujeira que está no dente. A gente segue um padrão que é pegar a sujeira que está lá em cima, na parte de cima da boca e jogar para baixo, e na parte de baixo da boca jogar para cima. Então a gente vai desorganizar toda a parte de bactéria que está aqui. Então a gente faz, geralmente a gente escolhe de 2 a 3 dentes e faz um movimento, no caso dos dentes de cima para baixo. Então a gente faz em torno de 8 a 10 movimentos e vai girando em toda a arcada até completar toda a parte da parte de cima da boca. E também deve se lembrar que deve escovar a parte onde se mastiga os alimentos. Também não devemos esquecer a parte da língua, né, e também as bochechas. E uma coisa muito importante que muitos pacientes, muitas pessoas esquecem, é de passar o fio dental. Então, uma recomendação nossa é que quando a pessoa fez a escovação, o creme dental está aqui na boca. Então, antes de fazer a lavagem, o que deve fazer? Aí a gente usa o fio dental. Muitas pessoas têm dúvida. Eu devo passar o fio dental antes, devo passar o fio dental depois. Então, assim, simplifica. Escove os dentes com o creme dental normal, né? Depois vem com o fio dental. A gente tirou aqui uma quantidade... Vamos mostrar isso. Em torno de 2 palmos de fio dental. A gente vai enrolar esse fio dental em um dedo e a gente vai começar a passar. Então, nesse momento aqui, ó, eu não removi ainda o creme dental, não lavei o creme dental da minha boca. Então tá lá o creme dental, na boca e eu estou fazendo a passagem do fio. Então, minha preocupação não é fazer a força na gengiva, minha preocupação é movimentar contanto que eu faça o polimento dessa área aqui do dente. E do outro dente também. Então, não vamos forçar a gengiva, vamos apenas fazer o polimento do dente. Tá? Então isso a gente vai procedendo, vai trocando, vai desenrolando o dedo e vai passando para os outros dentes. E aí só depois a gente deve fazer a lavagem da boca. Com tranquilidade, sem fazer muita força para não machucar, não é isso? Isso, com tranquilidade. E muitas vezes as pessoas vão passar o fio dental e acaba sangrando. Porque tem uma semana, tem um mês que não passou o fio dental. É normal. Mas se a pessoa fizer com a frequência, então comecei hoje, então você que está em casa, vai começar a passar o fio dental hoje. Começou a sangrar, não tem problema. Tenta amanhã, tenta depois e com certeza vai parar. Se continuar, se esse sangramento realmente não está parando, deve ter alguma doença lá e o ideal é procurar o dentista. E agora a gente volta a falar sobre escovação. Vamos ao vivo conversar com a Tâmara Oliveira. Tâmara, você já está craque em escovação, é isso, né? É por aí, Priscila. Parece difícil, mas não é. Agora me diz uma coisa. Você sabe a quantidade adequada de creme dental que deve ser colocada na escova? Olha, eu vou no olhômetro, viu? Eu coloco ali um pouquinho para cobrir a parte de cima da escova. Eu acho que é por aí. Acertei? Vamos verificar aqui com o Dr. Esdras. É isso mesmo? É isso mesmo, Priscila. Na verdade, você não deve colocar o creme dental no sentido da escova, né? Você deve colocar no sentido meio que transversal. A quantidade deve ser exatamente um pingo, né? Se colocar mais do que isso, na verdade, você está desperdiçando o creme dental. E uma coisa interessante da gente falar do creme dental é que o creme dental ele não deve ter corantes. Ao invés de ser verde, azul, vermelho, colorido, o ideal é que seja branco.
Aqui a gente tem alguns estudantes fazendo a escovação adequada, já foram orientados pelo Dr. Esdras, não é isso mesmo? Exatamente. Estão todos aí fazendo a escovação correta, escovando a língua, escovando as bochechas, escovando os dentes, onde mastiga os alimentos. E eles estão fazendo exatamente o procedimento como a gente ensinou aqui. Estão de parabéns. Doutora Esdras, eu vou interromper um pouquinho, que a gente está vendo a criançada escovando os dentes. O senhor falou sobre os corantes. Tem alguns cremes dentais que são específicos para crianças, tem sabor, tem cor. É indicado? Faz bem para a criançada? O que a gente deve observar para a criança é que ele não contenha flúor ou que tenha uma quantidade mínima de flúor. Como a criança tem baixo peso, esse flúor ele pode atrapalhar, pode prejudicar. Então não deve ser utilizado o creme dental do adulto, do pai ou da mãe na criança. Mas alguns cremes dentais infantis, eles contêm um corante para poder estimular, para poder ter, ele tem também um gosto, para poder estimular a criança a fazer esse tipo de escovação e sentir um gosto bom. Mas deve ser observada a quantidade, principalmente a quantidade de flúor. O enxaguante bucal ajuda nesse processo de higienização? Na verdade, a gente deve observar basicamente a escovação e o fio dental. Mas caso a pessoa tenha essa possibilidade de usar esse enxaguante bucal, lógico que ele vai ajudar sim, vai combater sim esse enxaguante bucal. E esse enxaguante bucal a gente deve preocupar com se tem flúor, se tem álcool, se ele tem corante ou não, de preferência que não tenha álcool e que não tenha o corante. Agora é interessante que os pais, né, principalmente quando a criança, né, tem 5 ou 6 anos de idade, até os 10, digamos, acompanhar esse processo. Sim, o ideal é o pai ou a mãe deixa a criança escovar os dentes e após ela fazer a escovação, o pai também fazer a escovação. Fazer uma força, um certo movimento motor, que às vezes a criança não tem essa força motora, para poder ajudar a escovação do filho. E uma coisa que a gente deve salientar sempre, além da escovação que essas crianças estão fazendo aqui, eles devem ter um acompanhamento odontológico, um acompanhamento do dentista, pelo menos a cada 6 meses. Tem casos que às vezes até precisa ser menos, de 3 em 3 meses. Mas o ideal é de 6 em 6 meses. E essa escova de dente deve ser guardada onde? Existe um ambiente correto? Depois da escovação, ela deve ser lavada, né, com água corrente, deve ser secada, a gente deve ter essa preocupação. E ela deve ser guardada em um local que não fique úmida, né, que não prolifere fungos, e ela fique sequinha, em um lugar bem ventilado. É bom a gente evitar que ela fique fechada, tapada. Escovação correta, dentes perfeitos? E um sorriso maravilhoso assim, né?